Oi pessoal, sou a professora Bárbara Furquim, professora de vocês de História do nono ano. Nessa aula a gente vai falar sobre o nivelamento da gripe espanhola, o que foi essa gripe, como ela atingiu o Brasil, como ela chegou aqui, o que estava acontecendo no mundo nesse período. Antes da gente começar para falar sobre a gripe espanhola, a gente vai falar sobre o nosso objetivo. Por que a gente está estudando sobre esse conteúdo? A ideia é conhecer e analisar as características da pandemia causada pelo influenza vírus H1N1 entre os anos de 1918 e 1920, conhecida como gripe espanhola. Bom, vamos lá? Primeiro vamos refletir, né, pessoal? Em 31 de dezembro de 1919, a Organização Mundial da Saúde, OMS, foi alertada sobre vários casos de pneumonia na China. Estamos falando aqui de uma história recente. Uma semana depois, em 7 de janeiro de 2020, as autoridades chinesas confirmaram que haviam identificado um novo tipo de coronavírus. Aqui a gente tem um mapa animado dos casos confirmados de Covid-19 se espalhando a partir de 2020, de primeiro ali, como é que eles começaram a se espalhar por várias regiões do mundo. Começava assim uma pandemia, uma epidemia que ela vai se tornar uma pandemia e vai tomar proporções gigantescas. Não podemos esquecer que os meios de transporte, as relações globais estabelecidas dentro do nosso século XXI vão acelerar esse processo onde essa pandemia vai acabar atingindo números imensos. A pandemia ela é proveniente de uma doença infecciosa causada pelo coronavírus da síndrome respiratória aguda grave, SARS-CoV-2. Até o momento, a Covid-19 já vitimou mais de 400 milhões de pessoas e cerca de 5 milhões de mortes já ocorreram. Você se recorda de outras epidemias ao longo da história da humanidade? Aqui a gente tem uma imagem de uma máscara que vai mostrar, então, um pouco de uma proteção criada em uma dessas pandemias que existiram dentro da história da humanidade. Bom, se com a pandemia do Covid-19 a humanidade está passando por intensas adaptações, o tempo todo nós tivemos que mudar o nosso comportamento, tivemos que ficar isolados, criar situações novas de relações estabelecidas, a gente vai ver que, analisar que o cenário pandêmico alterou a vivência da população mundial nas primeiras décadas também do século XX. Aqui a gente tem uma imagem que mostra alguns dos elementos dessas mudanças que nós tivemos dentro da nossa sociedade com a pandemia atual do Covid. Você já refletiu sobre quais foram essas mudanças mais significativas no seu cotidiano com a chegada da pandemia? O uso da máscara, que ainda faz parte da nossa sociedade, a gente vai ver que o uso do álcool em gel, lavar as mãos regularmente. Inicialmente a gente via, existia toda a questão de limpar os alimentos, de tirar as roupas, o contato, o isolamento, as aulas suspensas, o comércio suspenso, tudo isso vai alterar o modo como a sociedade como um todo vai ser mudada, como ela vai pensar, como ela vai agir. A circulação do vírus. A gripe espanhola foi a primeira de duas pandemias causadas pelo vírus influenza H1N1, sendo a segunda dela que ocorreu no ano de 2009. Aqui nós temos duas imagens. Uma delas mostra a emergência do hospital na epidemia de H1N1 de 1918 a 1920, nos Estados Unidos. A outra, nós vamos ver que a gente tem passageiros do metrô na cidade do México usando máscaras de proteção em 24 de abril de 2009, a segunda pandemia que vai ser gerada com relação a esse vírus H1N1. A gripe espanhola. De origem desconhecida, a gente vai ver
que o influenza A subtipo H1N1, também conhecido como AH1N1, é a causa mais comum da influenza, a gripe em humanos, aquela cotidiana que nós pegamos. No entanto, como o organismo ele não conhece, ele não reconhece toda essa ação, ele acaba não conseguindo combater. Bom, a gente vai ver que os registros dos primeiros casos vão ser nos Estados Unidos. Existem vários registros que mostram que dentro de alas militares vão surgir os primeiros casos voltados para a gripe espanhola. No entanto, esses casos eles não vão ser noticiados. Não vão ser noticiados porque existia uma censura relatada dentro dos meios de comunicação, principalmente vindos do Exército. Existem também alguns relatos que mostram que já existiam nesse momento inicial alguns casos também acontecendo dentro da França em forças militares. Mas o nome da gripe acaba sendo popularizado principalmente pelos casos que vão acabar sendo gerados ali, surgindo dentro da Espanha. A Espanha, ela era um país neutro dentro da Primeira Guerra Mundial. Então, as notícias, elas acabaram sendo espalhadas com uma frequência maior porque não existia censura, né? E daí é nessa situação que a gente vai acabar dando nome, vai se receber essa alcunha de gripe espanhola. Chegamos aqui na nossa primeira atividade. Gente, copia, responde no caderno, já voltamos daqui a alguns minutos para ver se está tudo certo. Vamos dar uma olhada nessa atividade, pessoal?
Qual motivo levou a primeira pandemia de influenza A, subtipo H1N1, ser chamada de gripe espanhola? E a gente vai ver que, apesar dos primeiros casos terem ocorrido nos Estados Unidos, existem aí também algumas situações que dizem que foi na França, a gente vai ver que os primeiros casos noticiados passaram a vir da Espanha. Por isso a gente vai receber, vai se receber a alcunha de gripe espanhola. Bom, vítimas no mundo. Como é que ocorreram, quais foram os números dessas vítimas da gripe espanhola? De janeiro de 1918 a dezembro de 1920, ela infectou cerca de 500 milhões de pessoas. Nesse período, isso chega a ser 1/4 da população mundial, cerca de 1,8 a 1,9 bilhão de pessoas. Estima-se que o número de mortos esteja entre 24 milhões e 40 milhões de pessoas, tornando-se uma das epidemias mais mortais da história da humanidade. Aqui, para a gente ter um fator para a gente tentar ver como esse número foi bastante elevado de mortes da gripe espanhola, a gente tem um quadro que mostra alguns dados de mortes gerados através da Primeira Guerra Mundial e outros dados de mortes gerados pela gripe espanhola. É importante a gente colocar aqui que a gripe espanhola, ela vai vir no momento em que ainda acontecia a Primeira Guerra Mundial. Era o último ano ali da Primeira Guerra Mundial e é claro que existem vários fatores que muitas pessoas dizem ligados ao surgimento da gripe espanhola, que estão ligados aos grandes contingentes de soldados, ligados também à falta de higiene, às condições em que esses soldados se encontravam dentro da Primeira Guerra Mundial. Isso tudo vai acabar facilitando a possibilidade de se gerar a gripe espanhola. Olha só. Então, a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918 foi cerca de 9,2 milhões de óbitos. A gripe espanhola de 1918 a 1920 foi cerca de 24 a 40 milhões de mortes. Bom, a pandemia ali da gripe espanhola, ela matou principalmente adultos e jovens. E entre 1918 e 1919, 99% das mortes nos Estados Unidos ocorreram com pessoas com idade menor a 65 anos. E quase metade deles eram adultos jovens de 20 a 40 anos. Aqui a gente tem uma imagem que mostra alguns enfermeiros da Cruz Vermelha cuidando de pacientes infectados ali na Califórnia em 1918. É interessante a gente pensar como é que esse vírus se espalhou dessa maneira tão grandiosa, é que a gente vivia aí já a segunda revolução industrial. Então os meios de transporte, os navios, os trens, eles levavam um contingente de pessoas e então se espalhava em uma proporção muito maior essa pandemia. A gente vai ver que os números não vão ser tão grandes em questões de se espalhar essa doença rapidamente, por exemplo, na grande pandemia da peste negra, onde houve ali um processo um pouco mais lento, claro, porque eram outros períodos com outras situações de contato. Medidas preventivas. Nas primeiras décadas do século XX, não se conheciam os aparelhos respiratórios, nem os antibióticos microscópicos existentes, que captavam as características do desenvolvimento do vírus. A gente vai ver que muitas vezes a ciência ela foi deixada de lado dentro dessa situação da gripe espanhola e nós vamos ver que as crendices e os achismos populares vão tomar conta das populações. Aqui, inclusive, a gente tem uma imagem de duas pessoas com espécies de gases que eram pulverizadas com desinfetante como uma das medidas de proteção, de tentativa de proteção desse vírus. Os narizes, como nós podemos ver, estavam também expostos.
Não existia, então, um tratamento eficaz. Os médicos, eles receitavam, por exemplo, isso foi bastante comum, aqui no Brasil, inclusive, o quinino, que era um medicamento usado para a malária. Dizem que o valor do quinino subiu absurdamente nesse período, porque as pessoas saíram em uma procura enlouquecida pelas farmácias para tentar se proteger de um vírus do qual eles mal conheciam, né? A população valia-se de métodos caseiros, sem comprovação científica alguma, como preparados à base de alfazema, limão, coco, cebola, vinho do Porto, sal de azedas, cachaça e até o fumo de rolo. Uma das misturas que foi bastante popularizada nesse período é que diziam que deveria se beber cachaça com limão e colocar mel para se proteger dessa gripe. Bom, chegamos aqui na nossa atividade. Gente, quero que vocês copiem, respondam aí no caderno, raciocinem bem e a gente já volta para ver se vocês fizeram tudo certo. Então, vamos dar uma olhada aqui nessa atividade. Bom, comumente, quais eram os tratamentos destinados aos infectados pela gripe espanhola? E a gente vai ver que não existia um tratamento eficaz. Os médicos receitavam quinino, um medicamento usado para a malária. A população ela utilizava métodos caseiros sem comprovação científica alguma. Bom, como é que o vírus ele vai chegar no Brasil? Ele já estava se espalhando, então, por várias regiões da Europa, algumas vindo aqui, né, para a América, e a gente vai ver que a circulação de pessoas e mercadorias no século XX, elas eram principalmente restritas aos transportes terrestres e marítimos.
A gripe também era chamada, inclusive, de bailarina. Esse era um outro nome que davam a ela, porque ela dançava e se disseminava de uma maneira muito fácil, né? Chegou ao Brasil a partir do contato com as pessoas a bordo do transatlântico Demerara. Bom, existiam 562 passageiros e 170 tripulantes. Aqui a gente tem uma imagem desse transatlântico inglês Demerara, que ele então vai ser colocado como o primeiro local, né, o primeiro transporte que vai trazer essa gripe espanhola. Bom, em 9 de setembro, o Demerara atracou em Recife com alguns passageiros com sintomas de gripe. Existem documentações, inclusive, na época, que colocam que 2 senhoras acabaram morrendo dentro dessa viagem, mas não foi dada uma grande importância para isso. Do Recife parte, então, o Demerara para Salvador, chegando em 11 de setembro. No trajeto, os passageiros e tripulantes não foram inspecionados pelas autoridades sanitárias. 2 semanas depois, já se contabilizava cerca de 700 pessoas infectadas com a gripe espanhola no Brasil. Esse Demerara, ele depois, no final, ele acaba aportando ainda no Rio de Janeiro. Aqui nós temos uma imagem, né, no Rio de Janeiro, onde o Demerara atracou no dia 15 de setembro de 1918, faltavam leitos para atender tantos doentes, né? E eles vão ver, a gente vai vendo que o Brasil ele não tinha condição alguma de suportar todos esses pacientes, essas vítimas da gripe espanhola. Chegamos então aqui em mais uma atividade. Copia, responde aí no caderno de vocês, já voltamos daqui a alguns minutos.
Bom, vamos dar uma olhada nessa atividade? De que maneira a gripe espanhola chegou ao Brasil no ano de 1918? A gente vai ver que através do transatlântico inglês Demerara, que aportou no Brasil, primeiro em Recife, após em Salvador e logo em seguida no Rio de Janeiro, e o número de infectados vai ser gigantesco. Bom, o que nós vimos então aqui sobre a gripe espanhola? Nós vimos que a gripe espanhola ela vai decorrer ali no final da Primeira Guerra Mundial, ela inicia em 1918 e vai terminar em 1920, vai ter uma proporção gigantesca de números, maior inclusive do que os números grandíssimos que já existiam da Primeira Guerra Mundial. Nós vamos ver que principalmente através do H1N1 vai ser disseminada, então, a chamada gripe espanhola, que, na verdade, primeiramente vai ocorrer nos Estados Unidos, mas que vai ser noticiada pela Espanha. E vimos que no Brasil ela vai chegar com o transatlântico Demerara e o número da população vai começar a enormemente ser contagiado. Tem dados que dizem que cerca de 35 mil pessoas no Brasil morreram contaminados com a gripe espanhola. Isso aí, até!